Hoje é dia do psicólogo e eu quero compartilhar algumas curiosidades sobre o meu trabalho com você. Eu me chamo Ana e esse primeiro que eu vou começar compartilhando, eu vou compartilhar porque quando eu era paciente eu fiquei muito feliz em saber disso e eu não imaginava que isso acontecia. Que é, nós psicólogos pensamos em vocês para além daqueles 50 minutos e 1 hora de sessão. Isso porque, e grande parte do que eu vou falar aqui é baseado na abordagem que eu atendo, tá? Que é a terapia cognitivo-comportamental. Na TCC, a gente faz conceitualização de caso. Então, a gente pensa em todos os aspectos que esse paciente tem para pensar em uma evolução desse paciente. Então, a gente estuda bastante, a gente monta o caso do paciente, a gente faz leituras. Então, toda vez que a gente está estudando, a gente já pensa, será que não é isso que falta para aquele fulano? Será que não é essa habilidade? Será que não é esse mecanismo que está acontecendo com aquela pessoa? Então, a gente pensa muito em vocês durante a semana, porque a gente está trabalhando também no caso de vocês para além daqueles momentos da sessão que você está ali. O segundo é que o psicólogo ele é conhecido como essa figura empática. E de fato a gente trabalha muito com a aceitação do paciente do jeito que ele é. A gente tem paciência com ele em coisas que às vezes ele mesmo não tem com ele. A gente vai validar e ser um ambiente validante que muitas vezes esse paciente não teve ao longo da história dele. Todos nós deveríamos ter tido um ambiente que validasse as nossas emoções, que entendesse as nossas particularidades, mas a gente sabe que nem sempre é assim que acontece. Então, a grande questão do vínculo terapêutico é a gente poder identificar naquele paciente o que faltou para ele. E que a gente, sendo um modelo disso para a pessoa, ela consiga introduzir isso que faltou. Então, não é porque a gente teve um pai ou uma mãe ou alguns cuidadores que não deram isso pra gente, que foram negligentes com a gente, que a gente precisa também se tornar esse ambiente invalidante. E muitas vezes é o que acontece na vida de vocês pacientes. Vocês vieram de um lar que te tratava de uma forma e muitas vezes vocês reproduzem isso que fizeram com vocês. Muitas vezes porque vocês não conseguem perceber que vocês não são o que vocês viveram. E que muitas vezes a gente pode sim ressignificar o que a gente passou e dar pra gente aquilo que os nossos pais não foram capazes de nos dar. E muitas vezes o terapeuta, o psicólogo, é essa primeira referência de algo que você pode se abrir pra ser e dar pra você mesmo. O terceiro é para reforçar que nós psicólogos não damos conselhos. Isso porque cada contexto, cada pessoa requer coisas diferentes. Algumas pessoas têm habilidades que outras não têm. Algumas pessoas lidam bem com algumas situações que outras também não lidam. Então, como que a gente vai ter um conselho pronto para dar para alguém se a gente tem que investigar junto com aquela pessoa o que é viável no caso dela? E tem uma coisa que eu sempre gosto de falar para os pacientes, quero dividir aqui com você, que é: quem vai bancar o preço das suas escolhas na sua vida é você. Então eu tô aqui só para pensar em possibilidades junto com você no seu caso. E o quarto é que psicólogo não lê mente. Porque muitas pessoas têm essa ideia de que o psicólogo tá ali analisando de uma forma da gente identificar o que tá acontecendo na sua vida e resolver o seu problema por você. Mas não é bem assim que acontece. A nossa grande função é mapear junto com você o que acontece na sua vida, quais são os padrões que estão aí ativos, quais são os esquemas que acontecem na sua vida. Então a gente identifica os pensamentos que você tem, as emoções que você tem e como que isso influencia no seu comportamento. Então não é uma questão de ler mentes, porque se fosse assim seria muito fácil. A gente recebe o paciente numa primeira sessão, dá identificações para ele do que está ali acontecendo e resolve. Mas as pessoas, elas são complexas. A forma como cada pessoa lida com o seu mundo interno e com o seu ambiente, né, com as pessoas, com o trabalho, enfim, com a vida, é muito particular. Então a intenção em analisar a pessoa, porque analisar eu não gosto muito dessa palavra porque parece que tem um julgamento ali por trás, mas a ideia mesmo é um mapeamento, de entender os seus padrões e te convidar talvez para refletir sobre esses padrões que você tem. Porque como eu falei lá no começo do vídeo, muitas vezes os padrões que a gente tem vêm de uma história que às vezes a gente nem refletiu sobre ela. Então o lugar da terapia não é ler a sua mente, dar soluções mágicas, mas construir uma nova forma de existir que faça mais sentido e seja mais funcional na sua vida. E o quinto que eu quero compartilhar muito com você é que na abordagem que eu sigo a gente trabalha muito com psicoeducação, que nada mais é explicar para o paciente os funcionamentos que tem para todas as pessoas, porque tem coisas que são particulares, mas tem mecanismos nossos que são instintivos. Tem coisa que acontece comigo, que acontece com você, que acontece com a sua mãe, que acontece com o seu vizinho, que acontece com todo mundo. Então, quando o paciente ele entende alguns funcionamentos dele, ele toma consciência, porque muitas vezes uma coisa está ali no automático, que se o paciente entende a forma como aquilo está
acontecendo e se perpetua na vida dele, ele já consegue trazer algum insight, ele já consegue se convidar para mudança, ele já consegue, por exemplo, saber, será que eu não tô indo comer porque eu quero descarregar uma emoção que eu não tô querendo sentir? Então, quando o paciente entende algum funcionamento dele, isso já traz muita autonomia para a vida dele. Então, espero que esse vídeo faça sentido por aí e que você tenha gostado de conhecer um pouquinho sobre algumas curiosidades do meu trabalho. Se você nunca foi paciente ou tem desejo de ser paciente, isso é um pouquinho do que você pode encontrar em um psicólogo. Claro que o nosso trabalho é muito mais profundo do que isso. Tem muita técnica, tem muito estudo, tem muita entrega ali. A gente não só escuta, é uma escuta totalmente ativa para entender o que no seu caso você está querendo dizer, o que no seu caso você necessita para que a gente possa estruturar isso e te entregar para que você tenha a vida que você merece viver. Então é isso, um beijo e a gente se vê amanhã.